Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá para nossa live das 7 horas, a pessoa entrando 7h25. Fiquei meio assado hoje, acordei às 3 da manhã, fiz a minha oração, acordei às 5 da manhã, fiz a minha oração. Pensei, vou deitar um pouquinho no sofá. E o que aconteceu? Chegamos tarde ontem, saímos, né? Saímos da rotina ontem e hoje fiquei meio assado. Eu odeio fazer isso. Não sei se alguém gosta, né? Não tem, acho que quem goste. Então, antes tarde do que mais tarde, 7h25 já. E estou sozinho e não tá em casa, foi pra academia. Se por acaso eu falar muito alto e acordar as meninas, vou ter que sair da nossa live. Então vamos dar um ligeirão aqui para concluir este capítulo de hoje. Estamos aqui. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. Quem for entrando aí, envie no aviãozinho, aperte no coraçãozinho. Somos 9.000 pessoas, 9.000 vidas aqui nesse Instagram. Sejam todas muito bem-vindas. Meu coração se enche de alegria por estar transbordando pelo nosso conteúdo, está chegando tão longe, a tantas casas, a tantas famílias, que esse é o nosso intuito aqui, transformar casamentos através de conteúdo de valor. Transformar casamentos e transformá-los para que sejam como Deus pediu, e não como nós homens, nós mulheres achamos que deve ser. É conforme os planos dele. E este livro aqui, nós estamos estudando os casais da Bíblia, que a gente pode aprender com eles. Um casal segundo o coração de Deus. E o casal da vez, né, que nós estamos terminando aqui, que a gente vai fazendo lives todas as quintas-feiras das 7 às 7h30. Acabei de entrar, porque estou atrasada, né? Como contei para vocês, fiquei meio assado, estamos num propósito muito grande das 3 da manhã em oração, então isso tem me quebrado um pouco, mas tá tudo certo. Então hoje estamos com o casal, terminando o casal Jacó e Raquel. A gente vai finalizar e entender como que se edifica um casamento duradouro baseado em Jacó e Raquel. O que a gente aprende com eles para aplicar nos nossos casamentos. Bom dia, quem estiver entrando aí. Vamos enviando no aviãozinho, apertando no coraçãozinho, para que chegue a mais pessoas. Então sejam bem-vindas para a nossa live de hoje. Edificando um casamento duradouro. Vocês estão se perguntando o que podem aprender com o relacionamento de Jacó e Raquel, que é o que a gente faz, né? Sempre. O que a gente traz o casal da Bíblia para os nossos dias atuais? O que a gente aprende? O que a gente pode fazer? O que a gente não pode fazer? O que a gente deveria fazer? O que agrada a Deus? O que não agrada? O que é bom para o nosso casamento e o que não é? Infelizmente, as verdades aprendidas são em grandíssima parte do lado negativo. Por essa razão, foquemos em alguns fundamentos. Vamos lá. Quem não assistiu às últimas lives, né, para pegar a sequência, para entender a história de Jacó e Raquel, estão todas gravadas no feed, tá bom? Primeiro fundamento. É obrigatório ter um alicerce sólido. Não tem como eu ter um casamento se eu não fundamentar bem esse alicerce. Não tem como. O alicerce de uma casa, se não for bem feito, o que acontece com a casa? A casa cai. E é a mesma coisa num relacionamento. Eu não sei por que a gente espera algo de diferente. Se nós não fundamentarmos, se não deixarmos bem forte, a casa vai cair. Esse casamento não vai aguentar, não vai suportar. Então, primeiro, é obrigatório ter um alicerce sólido. O casamento e a família com vínculos duradouros têm de ser construídos sobre o quê? Sobre o amor. E é o amor de Deus primeiro e depois o amor um pelo outro. Sem amor, não tem casamento que se sustente. E muitas mulheres dizem, Nath, mas eu nem sei mais se eu amo o meu marido, eu nem sei mais se ele me ama. Eu não sei. Eu não sei se eu amo, se eu não amo, não sei mais como é que tá. E o que eu vou te dizer? Amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. Você precisa decidir. Você precisa decidir amar o seu marido. E amar dá trabalho. Porque amar ao próximo é eu me doar para ele, é eu servir ele. Mas antes de eu amar ao próximo, é mandamento bíblico, é mandamento de Deus. Eu preciso amar a Deus, tudo é amor. Quando a gente entende que tudo é amor, tudo vem do amor, tudo fica mais
tranquilo, mais fácil de fazer, de se entender e de se aplicar. Primeiro, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Precisa ter o meu momento com Deus, precisa ter a minha entrega com Deus, precisa entregar o meu casamento para Deus, precisa dizer, Deus, faça a tua vontade, me mostra, me torna uma mulher sábia, me mostra onde eu estou errando, o que está acontecendo com o meu casamento. Eu preciso amar a Deus. Segundo, eu preciso me amar. Eu não consigo amar o próximo, ou seja, o meu marido, os meus filhos, a minha família, meus amigos, mas aqui nós estamos falando de marido, se eu não me amar. Chega a ser insano pensar que eu preciso amar meu marido, eu preciso fazer ele feliz. Se eu não me amo, se eu não me faço feliz, eu não posso depender do outro, porque quando eu dependo do outro, eu fico dependente emocionalmente. A partir do momento que o outro não faz a parte dele dentro do casamento, meu marido não faz a parte dele dentro do casamento, eu não tenho forças para continuar lutando. Então a primeira coisa é amar a Deus, depois me amar, para depois eu poder transbordar na vida do outro. Eu só consigo dar o que eu tenho. Eu só consigo fazer pelo meu marido o que eu faço por mim. Eu só consigo exigir, olha como isso é delicado. Muitas alunas minhas disseram, mas Nath, ele não me ama. Eu disse, ei, olha aqui pra mim. E tu? Você se ama? Ai, nem sei mais como que tu tá exigindo do outro algo que nem você faz por você. Nós precisamos entender que nós não podemos e não devemos aceitar migalhas, nem do nosso amor, nem de ninguém. Só que o mais comum, normal não é, mas o mais comum é que a gente aceite migalhas de nós mesmas. Ah, se der tempo eu me cuido. Ah, se sobrar dinheiro eu pego para mim. Ah, se. Essa semana eu tô falando aqui com vocês sobre finanças no casamento. E vai ter um dos vídeos que fala sobre isso, que eu preciso primeiro me pagar. Eu preciso ter o meu merecimento. Eu juntei esse dinheiro do casal e tem, acho que até foi o vídeo de ontem, ou é de hoje, enfim, não sei. É tanto vídeo, né, que eu gravo com vocês que eu já não sei. Mas eu primeiro preciso juntar os dinheiros. Eu sou uma só carne, teve bastante polêmica com esse assunto, muita gente me chamando, né? Mas, ai, como assim? É meu dinheiro? É meu, dele é dele, a gente divide as contas. Mas não é isso. A partir do momento que eu casei com meu marido, o meu dinheiro, os meus problemas, as minhas soluções são do meu marido, assim como a dele também. Então a gente vira a gente se junta. Por que seria diferente com dinheiro? Ah, Nath, porque é dinheiro, né? É por isso que tantos casamentos terminam por causa do dinheiro. Ou a falta, ou muito dinheiro. Por quê? Porque existe uma crença muito grande aí de que dinheiro meu, dinheiro dele, cada um que paga suas contas. Ah, eu pago as minhas, ele paga as deles e nós juntamos um pouquinho para pagar as contas da casa. Tá errado. Não é assim que deve ser num casamento. E aí, juntei tudo. Primeira coisa que a gente deve fazer quando junta o dinheiro é se pagar. Como assim, Nath? 10%, eu vou passar para vocês, vai ter é a planilha que eu uso, né, o planejamento que eu uso, 10% desse dinheiro de vocês dois, desse dinheiro que entrou, deve ser para vocês se pagarem. Por exemplo, aí entra todo mês R$ 2.000, mil meu, mil do marido, fazer de conta, né? R$ 2.000, 10% é R$ 200, ou seja, R$ 100 para cada um colocar na carteira e se pagar. Ah, é R$ 50.000, é R$ 100.000, independentemente de quanto for, 10% é 10%. E esse 10% que vai ser dividido entre vocês dois. Cada um vai ficar com 5, né? Desses 10, divide no meio. E é o dinheiro que você vai ter na carteira. Mas é a primeira coisa que você faz. E quando a gente não sabe disso, quando a gente não tem inteligência emocional, quando a gente não tem amor próprio, o que a gente faz? Alguém consegue me comentar aqui o que a gente faz com o dinheiro quando a gente não entende desses princípios de primeiro me pagar, me amar? O que a gente geralmente faz? Primeiro a gente paga todas as contas
E se sobrar, eu pego para mim. Se sobrar. Quando sobrar. E aí eu vivo numa bola de neve, porque não tem uma organização, não tem crença de merecimento aí. E aí todo mês é a mesma função. Cada mês que passa, eu simplesmente abafo, né? Pago conta, tipo, não tem graça. Não consigo investir, não consigo me pagar, não consigo investir para sonhos, não consigo doar, porque a gente precisa doar também. Inclusive, isso é, né, é assunto polêmico, inclusive tá dentro da Bíblia, dízimo para o Senhor a doação. Então, se eu não tiver crença de merecimento, eu não me amo por completo. Ah, Nath, eu me amo. Ai, claro, eu me arrumo todos os dias. Ei, não é só a casquinha de fora, não. Muito pelo contrário, esse aqui é o fim de todas as coisas. Porque quantas pessoas estão com aquele sentimento de vazio? Quantas pessoas têm dinheiro, têm tudo, têm uma casa, têm tudo o que querem, uma família aparentemente feliz, mas se sentem vazias. Ai, tão lindas, maravilhosas. Sério? Não sabia que aquela pessoa lá estava com depressão. Por quê? Porque por fora a gente aprende que a gente tem que demonstrar para o outro que a gente está bem. Mas e por dentro? Como que está o teu amor com Deus e o teu amor por si mesma? Ah, Nath, mas eu não tenho nem ânimo porque meu marido me maltrata, meu marido é grosseiro, meu marido não fala comigo. Ei, pare de esperar para que o outro faça por você o que você não está fazendo por você, não. Comece por você. O que você vai fazer por você hoje? Para que o teu marido te note, para que o teu marido tenha vontade de ficar em casa, para que o teu marido tenha vontade de te elogiar. O que ele vai elogiar se toda vez que ele chega em casa você está reclamando? Ah, Nath, é fácil falar, né? Queria ver tu com o marido que eu tenho. Ei, pare de se colocar no lugar de vítima. Eu falo essa frase é impactante, mas ela é verdade. Cada um tem um marido que merece. Você tem feito por onde para poder ter o marido que você quer, que Deus preparou para ti? E eu, né, com essa viralização desse vídeo aí, tem de tudo quanto é comentário. Ah, isso aí não existe, isso é balela. Existe, gente. É possível ter um marido conforme Deus planejou para nós. Um marido protetor, um marido provedor, um marido que cuida de nós. É possível, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos alicerçar o nosso casamento no amor, mas amor em Deus, amor em mim e depois amor no meu marido. Só que as coisas estão invertidas. A gente não, porque eu não entro, eu não me incluo nisso, mas muitas mulheres entram para dentro de um casamento, não trazem Deus, muito menos, porque se eu não trago Deus, eu não tenho. Não tenho como me amar se eu não tiver Deus. Como assim, Nath? Não tem como me amar por completo se eu não amar a Deus primeiro. Porque foi Ele que me criou, eu sou imagem e semelhança dele. Como que, ai, mas eu me amo, eu tenho amor próprio, mas eu não acredito em Deus, eu não aceito Deus, eu não cultuo Deus. Desculpa te dizer, isso é uma farsa. Você não tem como se amar por completo se você realmente não amar a Deus. Não tem como. E o que muitas pessoas fazem? Procuram Deus no momento de dor. Tem duas vertentes para a gente procurar Deus. Ou é por amor, ou é pela dor. Só que a grande maioria procura pela dor. Aí vou lá, procuro Deus, me entrega a Deus porque aconteceu, né, uma tragédia aqui em casa, porque meu marido me traiu, meu marido foi embora, meu marido, sei lá o que aconteceu. Vai, começa a ir para a igreja, começa a buscar Deus, orar todos os dias, o marido volta. As coisas aparentemente ficam boas e essa mulher, este homem, se afastam novamente de Deus. E aí o que vai acontecer? As coisas vão voltar a ser como era antes, se não pior. Porque é o momento que a gente está abrindo brecha para o inimigo, para Satanás. Satanás, ele tem 3 missões nessa terra. Ele veio para 3 coisas e nós precisamos estar atentas. Veio para matar, roubar e destruir.
Não, Nath, mas eu não acredito em Satanás. Ah, eu acho que isso aí é uma coisa, uma questão de acreditar ou não. A minha pastora fala isso praticamente em todos os cultos. Satanás não necessita da sua fé para existir, da sua fé para agir. Ele existe e ponto final. Ele existe e ele veio só para essas três coisas: matar, roubar e destruir. E aonde que ele mais tem atacado? Nos casamentos. Porque a partir do momento que ele ataca dentro de um casamento, com discórdia, com traição, com falta de diálogo, com falta de compreensão, com briga, com cachaça, com droga, com o que for, ele destrói o principal ministério que Deus criou, que é a família. Porque a partir do momento que ele ataca um casamento, a partir do momento que ele entra numa mente, né, começa a botar caraminhola na cabeça do marido, da mulher, porque muitas das vezes somos nós que criamos muito mais do que é. A gente começa a ver coisas e a gente não vê mais a solução e a gente vai se afundando e sendo, né? Ai, que maravilha para Satanás. Ele está amando. Quando há discórdia, quando há briga, ele está amando. Nós temos que entender que nós estamos no centro, os anjos estão ao nosso redor o tempo inteiro. Mas ao nosso derredor está todo o inimigo, estão todos os anjos do mal, os demônios. Porque não se esqueçam que os demônios são os anjos que caíram, né, que Deus derrubou do céu junto com Satanás. E eles estão ali ao derredor, só esperando a brecha. Então somos nós que abrimos, que damos legalidade para que ele entre. Mas, Nath, como que eu faço para que ele não entre? Busque a Deus. Coloque o seu escudo em Deus. Entenda que nós temos um Deus que é muito maior, mas é que em nenhum momento disse que seria fácil. Ele nos prometeu. E lembre-se, se é promessa, vai se cumprir. Ele prometeu que nós teríamos uma vida em abundância, mas em nenhum momento ele nos prometeu que nós não teríamos aflições. Ele nos disse também, na vida tereis aflições. Por que vai ser diferente no casamento, que é o lugar onde a gente é mais treinado? Não vai ser diferente. Então, entenda, se o seu casamento hoje não tá bom, pense, eu tô com conexão real com Deus? Tô, Nath, tô. Ok. Eu tô com conexão real comigo ou eu só foco no meu marido, no meu marido, no meu marido, no meu marido? Eu tô em conexão real comigo? Não tô. Então, antes de você querer mudar o seu marido, primeiro porque você não vai conseguir, tá? Como assim, Nath? Eu não vou conseguir mudar meu marido. Ninguém consegue mudar ninguém. Nós precisamos entender isso. Ninguém tem o poder de transformar, de mudar ninguém a não ser nós mesmos. Nós somos a única pessoa que nós temos o livre-arbítrio para mudar. E é difícil ser transformada. Então imagine transformar o outro. Não depende de mim. Ele precisa querer. Ele precisa fazer. Eu não consigo ir lá e fazer pelo outro. Eu consigo fazer quando é bebê. Quando depende de mim. E olha lá, né? Se fechar a boca, eu não enfio comida goela abaixo, né? Então eu preciso entender que eu só tenho o poder de me transformar. Ah, mas então como que eu vou transformar o meu marido? A partir da tua transformação. Duvido, Nath. Pode duvidar. Eu tenho provas, eu tenho mulheres, eu tenho a minha vida que foi transformada a partir da minha transformação, a partir da transformação delas. E os maridos, os casamentos foram transformados como consequência, porque essa é a consequência. E eu paro de focar, ai, meu marido, meu marido, meu marido, meu marido, e começo a focar no que eu posso fazer. Que é a única coisa que vai ter transformação, porque é a única coisa que eu tenho domínio. Que eu posso decidir se eu vou fazer ou não. E já é tão difícil, por mais que eu conheça, que eu saiba que tem que fazer, já é tão difícil a gente ter o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo, domínio próprio. Eu me dominar, eu fechar minha boca, eu parar de reclamar, eu ser mais gentil, eu ser mais sábio, eu ser mais grata. Ah, mas é tudo a mulher que tem que ser. Eu falo com mulheres. Eu não vou trazer aqui o que os homens têm que fazer, porque eu não tô falando com eles. Embora, né? Eu trouxe o vídeo que viralizou, é o que um homem casado não deve fazer, mas é que vocês enviaram para os maridos de vocês. Então eu vou trazer aqui porque eu treino mulheres.
eu capacito mulheres. E somos nós as principais responsáveis por restaurar casamentos, por levantar famílias. Meu Deus, eu tenho que acordar minhas filhas. Somos nós. Por quê? Porque nós queremos, nós somos as responsáveis pela harmonia de um lar. O homem, às vezes, nem percebe que tá ruim, ele se acostuma que tá ruim. Vocês podem ver no estudo, em qualquer estudo. A maioria das vezes, quem busca restauração, quem busca evolução, são as mulheres, não são os homens. Então, é por isso que eu trabalho com vocês. E é por isso que eu ensino vocês. Então, amem-se em primeiro lugar. Chega de botar o seu marido no pedestal. Nós não podemos idolatrar ninguém a não ser Deus. Ninguém. Por mais que você ame esse homem, tire ele do foco. Coloque Deus, depois se centralize você, né? Deus é o centro de todas as coisas, depois você, para depois você transbordar para o seu marido e para sua família. Então, primeiro é amor. É o primeiro mandamento bíblico, é o primeiro princípio. A família de Jacó saiu do trilho porque não seguiu de forma alguma o projeto de Deus. O plano de Deus é cada um de vocês estar completamente comprometido com a única pessoa, seu cônjuge. Nós precisamos entender que o plano de Deus para o nosso casamento é fazer o nosso marido feliz. Que absurdo! Mas é verdade. Um casamento eu preciso entrar para fazer o meu marido feliz. Mas, Nath, e aí? E eu? Ei, se você entrou para fazer o seu marido feliz, fique calma. Ele entrou para fazer você feliz. Um casamento eu cuido do outro. Mas, o que a gente acabou de falar, eu preciso, antes de cuidar do outro, me cuidar, me servir, ter a minha conexão direta na fonte, ter a minha conexão com Deus e a minha conexão comigo mesma, para depois eu ter forças, capacidade de servir o meu marido, de fazê-lo feliz, porque eu vou estar bem. É a consequência, é o reflexo de quem eu sou. A boca fala do que o coração está cheio. Como que eu vou dar amor pro meu marido se eu não me amo? Se eu não tenho Deus? Não tem como. Então eu preciso, segundo alicerce, é entender o projeto de Deus. Bom dia, Marisa querida. Entender o projeto de Deus para o casamento, que é entrar para fazer o outro feliz. E isso não é egoísmo, isso não é, eu penso só no outro. Não, isso é projeto de Deus. Simples assim. Vocês querem que seu casamento seja sólido? Então persigam esse projeto e façam o trabalho necessário para ser um casal segundo o coração de Deus. Sejam fiéis a seus cônjuges. E aqui é fidelidade em todos os sentidos. E a fidelidade principal que está falando aqui é ser fiel ao projeto de Deus. Fiel a fazer o seu marido feliz. Fiel a... Ontem eu estava aqui cheia, ontem de manhã, atolada de coisa para fazer, atolada de serviço para fazer. E eu vi que o Vini estava, né, trabalhando do meu lado, se debatendo, e eu respirei fundo e pensei, fazer de conta que eu não tô vendo, né? Porque eu tenho tanta coisa para fazer, ninguém vai fazer por mim, porque a gente fica pensando assim, né? E o que eu fiz? Respirei fundo, parei. Ele disse, amor, tu precisa que eu te ajude em alguma coisa? Ele disse que não, né? Eu realmente não sabia nem por onde começar ontem de manhã, antes da Vitória chegar. E ele disse, não, amor, não precisa, é só eu que tenho que resolver. Eu disse, graças a Deus. Mas eu me coloquei em disponibilidade. E já aconteceu em outras vezes de eu perguntar, de eu nem poder na hora. E ele dizia, sim, eu preciso que tu faça isso. E eu largar tudo que eu estava fazendo para servi-lo. E para mim isso ainda é muito difícil, mas é princípio. Eu vim para ser auxiliadora dele, eu preciso auxiliá-lo. E é difícil. E já teve outros momentos, ontem não, ainda bem, mas eu me coloquei à disposição. Se ele realmente precisasse, ele teria me pedido. Porque ele já pediu outras vezes, né, no treinamento, tipo, vou lá perguntar se ele precisa, e ele, sim, preciso, ok. Deixo todas as minhas coisas que eu precisava fazer, porque o meu principal papel é ser auxiliadora do meu marido, então eu fui lá e auxiliei. Então, persigam o projeto de Deus, que é fazer o seu marido feliz, a sua esposa feliz. E sejam fiéis a ele em todos os sentidos. Então, peguem as ferramentas de seu casamento e tirem mais uma vez a comunicação da sua caixa de ferramentas. Se vocês conseguirem conversar sobre seus problemas, conseguir resolvê-los, mesmo que concordem que a solução é procurar
conselho para ajudá-los na caminhada, vocês já ganharam muito. Vocês precisam aprender a conversar, a dialogar dentro do casamento. Não existe nenhum relacionamento que se sustente sem comunicação. Não existe. Se não fosse para se comunicar, Deus não tinha nos dado voz, não tinha nos dado o poder da fala. Nós precisamos nos comunicar, precisamos aprender a falar sobre problemas, sobre solução, sobre resolver e persistir nessa busca. Juntos, duas mentes pensam melhor do que uma. Deus não te colocou ao lado deste homem por nada. Ele te colocou porque é este homem que é o plano dele para você. E que você pode fazer para que seja melhor, que esse processo todo seja mais leve. Está nas suas mãos. Um casamento centrado em seguir com sinceridade a Deus é 100% dedicado a seu cônjuge e inclui conversar sobre todos os problemas que põem em risco o seu relacionamento conjugal. Problemas que podem ser um obstáculo para um casamento duradouro. Então, é centrar em Deus e conversar sobre todas as coisas. Essa é a chave. Né? Muitas pessoas dizem, mas por onde eu começo? Deus. Primeiro Deus, depois você, né? Não é egocentrismo, não é sobre isso, eu e depois tu. Não. É ter dentro deste dia um momento para Deus, para você, para que você, no momento de estar com seu marido, você esteja disponível para servi-lo. Ai, parece machismo, feminismo, sei lá o que você quiser achar que é isso. Mas não é. É simplesmente... despertador, começa a tocar, a hora de acordar as meninas, começa a tocar louvor aqui. Me atraiu, é o louvor que toca todos os dias de manhã. Achei que eram as meninas conversando. Então, eu preciso entender que é o plano de Deus. Quanta pedrada, quanta gente falando, né? Não é bem assim. É fácil falar isso, mas isso não existe mais, né? O vídeo que viralizou, se você ainda não viu, vá para o meu feed e olhe, já tem a parte 2, né? 5 coisas que um homem casado não deve fazer. Também tem 5 coisas que a mulher não deve fazer. Só que viralizou do homem, por quê? Porque vocês são mulheres aqui e vocês enviaram para os seus maridos abençoados, né? Então, por isso que viralizou, mas vai ter a parte 2 das mulheres também. Fiquem calmas, acalmem os seus corações, está no feed. Então, a gente precisa saber que existe, que é possível, mas que dá trabalho. Assim como qualquer coisa que a gente realmente quer na vida, a gente vai ter que se dedicar. Se você realmente quer restaurar o seu casamento, se você realmente quer viver um casamento segundo os planos de Deus, eu preciso te dizer 2 coisas. Você vai ter que abrir mão do momento, às vezes, do prazer momentâneo, para vir o prazer para sempre, né? Com as aflições, com os altos e baixos, mas para manter esse prazer. E segundo, se você ainda não tem a conexão com Deus, você tá querendo um casamento segundo os planos dele sem nem falar com ele? Tem como, né? Nem segundo, esse é o primeiro, né? Não tem como, não existe possibilidade de você ter um casamento segundo os planos de Deus se você não tem contato direto com o arquiteto. O projeto do arquiteto precisa ter contato com o arquiteto, não é se ele me mandar o projeto, que eu não entendo nada se ele não me explicar. Eu vi que a minha irmã estava aí antes, a minha irmã é arquiteta. Ela não envia o projeto por e-mail, ela apresenta o projeto. Então, busque o arquiteto das nossas vidas. Busque o arquiteto que planejou, que programou e que projetou o seu casamento e que está esperando você executar, você decidir executar. Eu posso pagar um projeto para um arquiteto, mas se eu não decidir executar, ele não sai do papel. É a mesma coisa com Deus. Eu posso buscar a Deus, saber o que Deus quer, ter essa conexão, porque muitos de vocês têm já, né? Mas se eu não fizer a minha parte, esse projeto não acontece. Certo? Então, busquem de todo o seu coração entregar o seu casamento, a sua vida a Deus, a falar com Deus. Pare de reclamar para o seu marido, pare de reclamar para sua mãe, para suas amigas, pare de falar mal do seu marido por aí. Gente, eu fiquei apavorada. Quanta mulher falando mal dos maridos. Minha mãe, eu mostrei pro meu marido, eu disse, nossa, que vergonha que eu ia ter. Ele disse, Deus me livre, que vergonha que eu ia ter se tu me marcasse num post dizendo, olha aqui, ó, tu não faz nada disso, bem como meu marido não faz. Gente, que vergonha.
Então parem de falar dos maridos de vocês para os outros. Falem para a única pessoa que pode transformá-lo, que não é você, mas que é Deus. Uma excelente quinta-feira a cada uma de vocês. Eu vou lá acordar as garotas agora para organizar para a aula, que o Vini está chegando já. Desejo uma excelente quinta-feira para vocês. Se você ainda não procurou Deus nessa quinta-feira, nessa manhã, faça isso agora mesmo. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Será que você tem para quem te criou? Para quem tem um projeto magnífico para a sua vida? Dedique esse tempo para o seu Pai maior, para o nosso Pai maior, para o nosso Senhor. Agradeça, peça, agradeça o dia. Se você está aqui nessa live, se você está viva hoje, foi porque Deus te permitiu viver mais esse dia. Seja grata a Ele e entregue todas as suas aflições a Ele, que só Ele tem o poder de resolver. Um beijo grande para cada uma de vocês. E somos 9.000 provavelmente, agora quando eu sair já vai ser mais, né? Quando eu entrei estava 9.000. Eu sou muito grata a cada uma de vocês que está aqui me acompanhando. Nunca foi sobre números, nunca vai ser sobre números, mas quanto mais pessoas estiverem aqui, mais eu consigo cumprir com o meu propósito, o meu chamado, que é sim restaurar casamentos. É sim permitir que outras mulheres vivam o que eu vivo dentro da minha casa, que não é nada de é simplesmente o plano que Deus tem para nós. E eu vou dizer para vocês que é tão maravilhoso, mas é tão simples. E tá no simples, tá no detalhe as coisas. Um casamento bem estruturado, um casamento forte, fundamentado na rocha, ele se faz nos mínimos detalhes e todos os dias. Não dá para falhar nenhum dia. Então, eu desejo que você também tenha o casamento que eu tenho, porque é muito, muito, muito maravilhoso. Um beijo grande, fiquem com Jesus e uma ótima quinta-feira a cada uma de vocês.